Boa noite a todos. Vou firmar um pouco mais. Estou aguardando o filho me ajudar aqui. Estou firmando ainda. Tchau! Isso. Não tenho pressa. Tem que se acostumar. E se me ajuda a chegar, e se dá força, da energia de caboclo. Está bem? Vamos começar? Preciso de um conhaque. Está bom? Prove isso. Pode provar. Esses caboclos dividem. E, filho, precisa trocar. Apenas jogue este fora e coloque um novo. Por conta da poeira. Esse tem que ajustar. Esse caboclo vai apoiar aqui. Muito obrigado.
Esse caboclo gostou desse esforço que minha filha se dedicou para fazer, para recuperar as duas espadas. É muito importante para filhos estarem bem conectados, bem firmes na terra. Esse colar, um cordão, uma pulseira, uma pedra, qualquer utensílio que possa ser transformado num amuleto sagrado, pode, em alguns momentos, facilitar essa conexão com esse solo. Conexão sagrada com o solo sagrado, filhos. Caboclo gostaria de falar um pouco sobre a necessidade de filhos estarem atentos ao seu papel. O papel tão importante, tão desafiador que os filhos carregam aqui nessa terra. Um papel de passagem, e nessa passagem que é uma passagem sagrada que precisa desse esforço consciente de se manter com os pés no chão. Cada trabalho que é feito para os filhos mesmos buscam para se melhorar, para pisar mais firme nesse solo sagrado. Cada trabalho que é feito, mesmo que seja um trabalho, pensem em um trabalho qualquer, que filhos busquem para auxílio, mesmo que seja um mantra nesses vídeos, meditações, cursos, terapias, todos os trabalhos que filhos buscam nessa terra para se conectarem consigo mesmos, precisam dos filhos depois firmes, bem sustentados em suas energias, para que possam dar continuidade naquilo que foi realizado ali naquele período do trabalho. E isso é o desafio dos filhos, pois a Terra é um convite para o esquecimento. Então é como se em cada trabalho filhos se conectassem e ganhassem uma energia que esquecem que tem. Mas todo o trabalho apenas lembra vocês de quem vocês são. Então, quando saem do trabalho, um dia estarão bem, outro dia já começarão a ter uma mente mais vacilante. Esse é o grande ponto em questão aqui hoje. Que os filhos passem a perceber essa dinâmica após essa conversa, que fique mais clara como ela se instala na vida de cada filho. Onde se instala o pensamento que faz com que vocês esqueçam daquilo que receberam com tanto amor, daquilo que conectaram, daquilo que receberam e perceberam que aquilo era real, que aquilo era forte, que aquilo era luminoso. Aquilo vai indo embora. Por quê? Essa é uma dinâmica natural na Terra, por conta disso que os filhos já sabem que existe realmente, essa informação é real, que há uma barreira de frequência. Emana uma frequência já programada para o entorpecimento cognitivo. Isso significa que os filhos começam a esquecer quem são com muita facilidade. Por isso precisam sempre estar em constante relembrar, relembrar, relembrar. E esquecem da terra, esquecem
da conexão com a natureza, se perdem da própria dinâmica do corpo, naturalmente, na respiração estariam firmes. Na meditação encontrariam as respostas. E isso é a força de Caboclo. Essa é a grande sabedoria dos povos indígenas da Terra. Eles sabem sentar e conversar com o grande espírito que está neles. Eles não duvidam, eles sabem. Eles se dão o tempo necessário. Nem há necessidade de se dar o tempo como os filhos precisam se dar o tempo hoje, visto que estão tomados culturalmente por uma dinâmica de açoite. Os povos indígenas já não carregam esse açoite. Eles não se confundem na dinâmica do tempo. O tempo aqui é um só. É o tempo. E ele passa para todos. Quem estabelece a conexão com o que é natural e tira tempo para fazê-lo, entrará no tempo natural das coisas. Não existem portas fechadas para o acesso ao natural. Quem fecha as portas são os filhos pela imersão num tempo enganador. Eles vendem a ideia de um tempo que não existe. O tempo está sempre ali, sempre à disposição dos filhos que se conectam. Quando os filhos se desconectam, o tempo vai passar e não será proveitoso. Uma vez que se conectem firmes com o solo sagrado, sabendo que são solo sagrado também, no momento em que encarnam na Terra, possuem esse mesmo elemento dentro dos seus corpos. A estrutura dos seus corpos, a estrutura biológica, conversa muito bem, ela encaixa perfeitamente com a dinâmica do corpo biológico da Terra. Essa é a natureza. O resto é ilusão. Então, retomando ao que eu estava dizendo anteriormente, sobre o pós, a continuidade que os filhos terão que dar na sustentação da energia liberada em cada trabalho que os filhos se propõem a fazer. Essa sustentação da energia apenas virá com os pés na terra sagrada. Não é compatível com a energia da terra os filhos desperdiçarem completamente essa energia vital que vem com o sopro da vida, que entra e ativa todo um circuito biológico perfeito. Não seria compatível os filhos saírem de um bom trabalho, uma boa meditação, um bom mergulho na cachoeira e começarem a falar e começarem a desperdiçar aquela energia que absorveram, que receberam do sagrado. O grande espírito, mesmo os índios mais antigos, sabem que o grande espírito não é um grande espírito. Todos os índios sabem, nas almas que carregam, que Tupã não é Tupã, que Tupã é Tupãs, que juntos formam um grande espírito. Não importa o nome, mas todos os índios sabem que existe algo maior que se conecta através do que é natural. Então, os filhos podem ir recebendo informações diversas de vários locais da Terra, porque essas informações
existem para que toque todos que estão na Terra, diferentes línguas, culturas, é para o enriquecimento da vivência espiritual na Terra, do encontrar a si mesmo e, no final, perceber que tudo era uma coisa só. Essa experiência sagrada, ela é coordenada por muitas divindades que não podem ser só Tupã e nem só o Grande Espírito. Podem ter vários nomes, podem ter várias etnias, podem ser muitas coisas ao mesmo tempo. Então, os filhos não se preocupem com nada além da conexão com aquilo que é natural. O que é natural e vai alimentar todos os filhos. A Terra é abundante em todos os sentidos. E quando os filhos entram em contato com um trabalho espiritual, é para fazer um abastecimento, uma reconexão com aquilo que os filhos já são. Então, apenas atentem para esse esquecimento e essa perda de memória que, infelizmente, passou a ser natural. Ela não pode ser tratada como algo que não faz parte. Ela faz parte. Ela foi permitida. E se ela foi permitida, vocês não podem perder de vista a existência dela. Mas para os filhos é difícil se conectar com o solo sagrado que está à disposição. Os filhos esquecem disso. Então, como não vão esquecer também a presença de uma barreira de frequência, que nem está na linguagem, nem acesso das pessoas em geral. Mas ela é real e ela explica tudo. Não explica? Ela explica a dificuldade de você reter coisas tão importantes para você. Ela explica o seu cognitivo toda vez atrasando você, esquecendo que aquilo era importante para você. E você tem que se lembrar ou ser lembrado a todo instante. E doenças começam a brotar. E relações começam a cortar. E os filhos se perdem de quem são. Então passem a relembrar da terra sagrada, que é algo que os filhos já se esforçam para lembrar. Todos que estão aqui se esforçam para lembrar e já sabem que é importante o pé na terra e a conexão com qualquer coisa que seja natural. Os filhos já sentem que isso é bom. Então agora incorporem dentro de si mais essa informação, tornem essa informação real, natural também. Porque assim sairão dos trabalhos espirituais mais fortalecidos, bem preparados para fazer a parte que lhes cabe fazer, que é a sustentação do padrão vibracional, para que não percam todo o trabalho e não mexam novamente com a linha do tempo que foi mexida para os filhos melhorarem. Então é preciso que os filhos estudem sobre isso para que isso se torne real, para se tornar real, para não esquecerem disso. Precisam sair dos trabalhos, pisando firme na terra, conscientes de que receberam porque mereceram, sem duvidar do que são. Pois essa frequência que é emanada é uma frequência destruidora, é uma frequência de atraso. Ela tem muita potência no biológico dos filhos todos da Terra. E os filhos se perguntarão, isso é por quê? Para quê? Não façam isso. Busquem apenas entender quem são.
firmar isso com a consciência de que, se não firmarem, esquecerão. E como firmar? Para isso, existe diário, que os filhos tanto fazem, e não sei se todos que estão aqui têm essa dificuldade, mas muitos têm de entender quando minha filha diz: escreva isso, anote aquilo. Ela costuma dizer, integrar isto ao conhecimento de magia. Ah, todo bruxo precisa ter um grimório, todo feiticeiro precisa anotar seus feitiços para investigar o resultado. Estamos falando de pessoas espirituais na Terra, vivendo uma experiência de perda de memória. Então, precisam trabalhar para que o que é importante fique fixado propriamente, para que depois dos trabalhos não saiam com a sensação de que não funcionou. Porque ninguém vai poder sustentar por vocês aquilo que já foi entregue. É preciso ter a consciência desse intercâmbio. Nós precisamos de vocês fortes. E ser forte na Terra é lembrar quem se é. Não permitam que essas frequências entrem e embarrerem o processo que os filhos estão construindo com tanto esforço. Descubram os seus pontos e os seus pensamentos. Anotem e trabalhem contra essa frequência. Mas, como essa filha gosta de dizer, acolhendo essa barreira de frequência como sendo algo natural, tão natural quanto respirar. Não encarem como um inimigo, encarem como um desafio, como um presente de Exu, como um presente de Exu. E nunca entregará algo pronto, entregará algo que irá fortalecer. Os filhos frequentemente se sentem muito fracos, não todos, mas a maioria. Se sentem enfraquecidos. E essas palavras, para a maioria, são tudo o que os filhos precisam ouvir. Agora é apenas integrar e praticar. Encarem a Terra com amor. A Terra entrega tudo com amor. Devolva. Devolva esse amor e vocês verão frutificar. Amor por tudo que está aqui. Quando os filhos entenderem isso, estarão prontos. Estarão prontos para, de fato, ajudar. Esse caboclo pede agora para que os filhos que tiverem as velas, que acendam. Acendam com essa conexão, se possível, os pés descalços, firmes no chão. Dividam com essa força de caboclo que vocês têm. Dividam a missão. É uma missão conjunta. Não terceirizem essa missão. É uma missão conjunta. Estejam inteiros, porque eles já estão. Apenas chamem
com convicção, peçam o que precisam, mas também agradeçam a vida que os filhos têm na mão. Se não conseguem agradecer a vida, pois não veem essa beleza, peçam. Peçam para que os caboclos de vocês, através dessa imantação, possam auxiliar, que os filhos consigam ver a beleza da vida. Mas se comprometam a fazer o que será pedido para ser feito. Pois será pedido. Ninguém pode ver a beleza da vida na terra sem trabalho. Percebam isso. Todos os filhos da terra que não trabalham por si não conseguem ficar bem. É preciso trabalho. É preciso, eu não digo o esforço, eu digo o trabalho. A disposição para o trabalho. E os filhos trabalham muito aqui na terra hoje, na preguiça, em sentimentos de não sou eu, é você. Então, comecem a perceber onde mora essa preguiça, essa terceirização na família de vocês. E façam aquilo que a família de vocês não fez, com a ajuda dos ancestrais que estão à disposição da linhagem de vocês. E essa conexão ancestral se dá através da linha de caboclo. Eu trabalho para a família da minha filha. Eu, caboclo, sete espadas, trabalho na linha ancestral. Eu cuido de quem está do outro lado da vida e muitas vezes não tenho o que fazer. Preciso aguardar. O momento do desencarne é um momento definitivo. A hora do desencarne pode levar, a hora do seu desencarne, pode levar muitos ancestrais junto. Assim como o seu desencarne pode libertar instantaneamente muitos ancestrais. Essa consciência precisa acordar. A frequência liberada por não só essa barreira de frequência que está em torno da Terra, mas por implantes, artefatos, tecnologias astrais utilizadas pelas trevas, pela densidade, que são nossos irmãos. Todos são nossos irmãos. Mas eles trabalham para a competição. Esse é o trabalho deles. Eles trabalham para uma vitória que somente eles querem ter. Eles não querem dividir a vitória. Eles querem apenas vencer. É a mesma coisa se os filhos da Terra têm irmão de sangue. Muitas vezes os irmãos vão competir. E não tem vitorioso. Porque não deve existir essa competição entre irmãos. Mas ela está sendo embasada e alimentada por muitas tecnologias e muitas outras raças vão entrando e aumentando essa ideia, fomentando essa ideia. Mas o projeto não era para ser assim. Então, filhos precisam perceber que, assim como não se guerreia com um irmão, vocês não precisam entrar em guerra com as trevas, pois são todos seus irmãos.
Os artefatos implantes que as trevas implantam em vocês aumentam a conexão com a barreira de frequência. Então, é preciso que vocês busquem sempre a limpeza de uma boa frequência. Por isso, não podem hoje, a partir desse próximo ano da cronologia da Terra, deixar de fazer parte de algum local, alimentar a energia, doar e receber. Buscar fazer formas de se manterem sempre ativados à própria guiança de vocês. E os caboclos fazem essa ponte entre guias. Muitos caboclos vêm primeiro. Caboclos cuidam dessa transitoriedade entre mundos. Eles pegam aqui, levam para lá. Eles pegam a sua memória emocional infantil e jogam no seu adulto de uma maneira ajustada. Eles têm condições de trabalhar com a memória, a sua memória e a memória do seu pai, e juntar e ativar algo positivo. Se houver a permissão para isso. Nós vamos trazer, talvez, mais guias que precisem trabalhar. Somos nós. Nós estamos sempre atentos a o que é compatível para trazer e agregar. O que é compatível com a sua energia agora, vamos então fazer transitar e trazer tudo o que precisa trazer. Com o auxílio de Exu, que não tem como trabalhar sem Exu, nós fazemos essa parte. Então, esse alinhamento ancestral somos nós. E nós temos muitos outros nomes, mas nós somos os responsáveis pela limpeza ancestral. Entendemos muito disso. Fazemos muito isso. Então, chamem mais, queiram mais a nossa presença, estejam mais conscientes da parte que cabe a cada um. Caboclo trabalha na confiança. Então, precisam de caboclo. Imaginem terem ao lado um índio com conhecimentos naturais, com rezas de profundidade de acesso embaixo e em cima. Nós conseguimos acessar embaixo e em cima, com rezas, com força, a força do coração, que pisa no chão. Não é enredado por emoções. Pisamos no chão, temos emoções, mas priorizamos o coração livre. Ser enredado pelas emoções é apego. O coração livre é mais equilibrado, mais conectado ao que é, é. O que não é, não é. Então, vamos trabalhar aí. Por isso, autoconfiança. Nós trabalhamos na autoconfiança. E vamos derrubando energias de apego. É o que estamos trabalhando aqui hoje. Energias de apego. Aproveitem. No mais, os filhos têm alguma pergunta que queiram fazer? Fiquem à vontade.
esse ponto riscado, esse quem risca é o guia. Ponto riscado. Quem se propõe a trabalhar com Umbanda, quem risca é o guia. Os filhos não precisam se preocupar com ponto riscado quando estiverem dentro de um terreiro. Pode parecer que é o filho ou a filha riscando o ponto, mas não é. É o guia. Não estou falando isso ao acaso, apenas guardem isso. Então não tem nada para falar. Estamos em família. Estamos em família. Gostariam de falar sobre algo que eu tenha dito, que fez bem, que ficou? Apenas porque Caboclo vai ficar mais um pouco em terra. É preciso ficar. Podemos ficar em silêncio ou falar. Boa noite. Eu queria falar sobre o que você falou sobre conexão e me veio uma coisa sobre disciplina é o ato mais libertador que você pode ter na sua vida. E essa disciplina pode trazer conexão em verdade. Sem disciplina não há como estabelecer uma conexão e viver uma verdade. Está correto. Esse é um bom pensamento para alimentar. Apenas na Terra, tudo se torna ambíguo. Quando o filho entra na Terra, é natural a polaridade. Então, se a disciplina e o rigor forem muito para o lado de lá, pode se tornar perigoso, pois as trevas também possuem seus exércitos militares bem disciplinados. E eles gostam muito de quem vem da igreja. Antigamente, filhos que vinham da igreja se machucavam muito em atos punitivos contra a ambiguidade que carregam dentro de si desde sempre, que mergulham na terra. Todos têm ambiguidade. E a igreja introduziu nos filhos como um todo, pois todos da terra mergulharam na igreja em algum momento, a autopunição, o autoflagelo, a disciplina excessiva, a perda da conexão com o que é natural. Não esqueçam, quando o caboclo diz para incluírem a barreira de frequência, esse caboclo não está apenas usando palavras que essa filha aprende num curso. O caboclo está falando
a realidade que chega através desse curso. Incluir a barreira de frequência como sendo algo natural. Filhos mergulham na Terra, a estrutura é dual. Não esqueçam nunca disso. Filhos precisam de disciplina, mas não podem ser excessivamente disciplinados. Não podem. Precisa colocar mais tabaco e não pensar tanto. Um pouco caboclo não vinha e agora vai começar a ver. Mudou alguma coisa? Sim, estamos fazendo um trânsito da energia dela. Então se faz necessário terra, caboclo em terra, para mudar. Perceba que ela está fora do normal. Às vezes os filhos não percebem nada, porque estão muito fora da realidade espiritual. Os filhos buscam tanto essa realidade e, de tanto buscar, se afastam dela. A realidade espiritual não é apenas um caboclo índio que desce. É uma função. A cada vez que desce, não é banalizado a descida, ela é toda programada. Existem muitos envolvidos para uma descida de caboclo. Então, os filhos precisam compreender que, quando decidem pisar no solo da espiritualidade e mediunidade, não é apenas para ajudar o próximo, é, em primeiro lugar, ajudar a si mesmo. Enquanto filhos estiverem presos na mente, pensativa, daqui e lá, o que vai estar acontecendo, o que tenho que fazer agora, o que vou fazer amanhã, e o filho, e o telefone, e o celular. Filhos precisam pisar na realidade. A espiritualidade não é essa fantasia. Tudo na espiritualidade tem ordem e cronograma. Existe um porquê, que nem sempre os filhos terão esse controle todo de saber o porquê, o que está acontecendo exatamente, mas precisam saber que toda vez que um caboclo desce, um Exu desce, um preto velho desce, não é ao acaso. Nada é ao acaso. E nada vai ser entregue de mão beijada. Então, os filhos não podem ficar com a mente cheia, tão desconectados assim. Precisam estar soltos, entregues, num relacionamento de confiança e intimidade com os guias. E perceberão o que está acontecendo num nível biológico. Ah, me sinto aéreo depois do trabalho. Ah, me sinto com fome. Ah, me sinto leve, como se agora quisesse viver a vida. Estou muito feliz. Coisas acontecem depois que um caboclo vai embora, ou um preto velho vai embora, ou um transe mediúnico acaba. E os filhos precisam se perceber. Pois dentro de um trabalho mediúnico, quando, por exemplo, vocês querem trabalhar nesse trabalho que fazem, que é mais uma captação mental dos efeitos
da realidade espiritual. Os filhos sairão de alguma forma desse trabalho. Precisam perceber. Sem compreender tudo, mas perceber. Algo foi feito aqui, porque eu não estava assim. E muitas vezes, após um trabalho de captação densa, que não é de um guia, os filhos perceberão que sairão, às vezes, mexidos. E a mente tentará dizer que não é positivo, que aquilo foi negativo e nunca mais vou voltar ali. Às vezes, coisas aparentemente negativas acontecem num trabalho espiritual, no biológico, que não é negativo, é ajuste. Precisam perceber os sintomas negativos e positivos e perceber. E isso vai vir com o tempo, a percepção clara e lúcida. Então entendam que muitos de vocês sequer tentaram fazer ou arriscar a jornada mediúnica. Muitos pensam que já sabem. Outros fazem e acham que não sabem. Outros vão com uma sede ao pote que não tem condições nem de perceber. Nada. Querem só perceber a mudança biológica ali na hora do transe, para comprovar toda hora a existência do plano espiritual. Isso não ajuda. É pisar no chão, acabar com as fantasias. Evitarão muitos problemas, pisando no chão e desapegando de quem são, deixando os guias virem trabalhar e simplesmente deixando. Eles vão embora, percebam o corpo, anotem. Na próxima também façam isso, anotem. E vão se conhecer em profundidade. E conhecerão também o trabalho de cada guia, a atuação de cada guia, a cada vez que eles descem. A percepção está curta, mas a Terra é assim. É uma terra de percepção curta. Então, não vim ao acaso, não vim somente para ajudá-los, vim primeiramente firmar. Pois ela me recebeu de verdade poucas vezes. E agora também não está me recebendo completamente. Mas não importa. A forma que estou vindo está correta. Estou fazendo o que vim fazer. Os Exus estão aqui. Eles também trabalham. Fica difícil explicar, não é, filhos? Como é a dinâmica do trabalho na prática, mas fechem os olhos. Tenho certeza que todos vocês estão buscando essa conexão. Parem de buscar. Apenas fechem os olhos. Escutem a minha voz. Confiem no que está acontecendo aqui. A vela abriu um portal. Vocês não são perfeitos. E cada caboclo já está. Eles já estão. Não estão aqui comigo. Estão aí. Apenas se permitam respirar. Respirem fundo. Entreguem esse momento. Não julguem esse momento. Não se julguem. Parem de se julgar. Apenas se abram. E fiquem aí. Fiquem aí, na respiração. E deixem, pode deixar, filho. E deixem que a respiração domine vocês. Sem se preocupar com ela, pois ela sabe fazer o trabalho dela.
Apenas se tornem conscientes dela. Agradeçam ela por estar aí, filhos. Agradeçam. Percebam o que é a respiração. Agradeçam por respirar, filhos. Os filhos construíram tantas coisas até aqui. Estão em lutas que ninguém sabe. Somente os filhos sabem. E os ancestrais. Apenas entreguem essa respiração. Troquem com ela. E quando sentirem a necessidade, apenas anotem o que perceberem. Mas não precisam se preocupar em anotar nada. Apenas respirem. Não queremos nada aqui. Queremos respirar. Apenas respire. Apenas respire. Não há mais nada. Não estamos com pressa. Não temos nenhum compromisso. Gostaria que todos se concentrassem agora na energia que passa pelo corpo através da respiração. Existe uma energia que passa por todo o corpo. Quando os filhos ativam a respiração consciente. Agora eu gostaria que os filhos imaginassem a figura de um índio. A figura de um índio bem na frente de cada um de vocês. E esse índio estica a mão, coloca a mão sobre o peito, sobre o seu peito, sobre o seu coração. E ele pega com sua mão, a mão dele, a sua criança no colo. Ele pega você, lá quando você era criança. Ele tira do seu peito essa criança e coloca no colo.
Ele olha para você e ele diz: deixe-a comigo. Eu cuido dela. Descanse. Faça o que você tem vontade de fazer. Ela está bem. Está comigo. Vou levá-la para passear. Vou mostrar para ela como ela é amada por mim. E você olha para essa criança e perceba o que você sente por ela. Olhe bem nos olhos dela. Agora olhe para o caboclo. Perceba se ambos estão seguros. E perceba como você está. Agora o índio olha para você e diz alguma coisa. Ele diz... O que ele diz? Ele olha para você, bem dentro dos seus olhos. E o que ele diz? Agora ele vai falar de uma outra forma, para que você não tenha dúvidas do que ele disse. Apenas respire. Se você não ouviu, pergunte. O que foi que você disse? Eu não ouvi. Poderia repetir? Agora sim você anota. Se alguém não tiver ouvido nada, não se preocupe. Não há problema. A mensagem terá sido entregue num outro nível. Esse caboclo gostaria de ouvir a voz de cada filho. Algo que venha do coração. Lá do coração. Que não tem... Coração não tem preparação. Coração é coração. De coração para coração.